Meu amigo, há muitos políticos no país que gostam de trabalhar na política, gostam de assumir cargos públicos, mas não querem ter responsabilidade com os eleitores. Muitos deles se elegem e depois de eleito esquecem daqueles que lhe deram uma oportunidade de ser vereador, de ser prefeito e de ser deputado estadual, deputado federal, de ser senador da República e até mesmo de vir a ser um ministro no país, de ser um governador. Antes das eleições, as promessas são muito lindas, muito maravilhosas. Mas passou as eleições, aí esquece que alguém deu uma oportunidade, que alguém lhe deu uma chance e só está eleito porque alguém lhe deu essa chance. E não foram pouco, porque se ele se elegeu, ele ganhou muito voto para depois desprezar essas muitas pessoas que votaram nele. Você, eleitor, você acha justo votar em alguém que não valoriza o voto que ganhou? Por isso eu sou contra você comprar voto, você vender o teu voto. Eu sou contra você vender o teu voto por causa disso, porque muitos desses que compram o teu voto, eles achando como ele comprou o teu voto, ele não tem obrigações contigo. Ele acha que ele não precisa fazer nada pelas pessoas que votaram para ele. Pode ver que o nosso país está numa confusão danada, o país está quebrado, numa miséria, a economia do país está numa merda. E quem está no poder não está dando a mínima para quem votou para ele, para colocar ele no poder. Ao contrário, eles querem perseguir os seus eleitores, perseguir aqueles que votaram neles, cortando a Bolsa Família das famílias carentes, metendo a mão no dinheiro público do INSS, investindo maciçamente em folia de carnaval, investindo maciçamente nos artistas canalha do Brasil, que votam por dinheiro e não por amor à pátria. Ou seja, estão comprando os artistas para que os artistas apresentem um país bombando, um país mil maravilhas, sendo que na verdade o país está na merda. E muitos desses artistas que ganham o dinheiro do governo estão tirando sarro da cara dos brasileiros, dizendo que eles têm, que eles não estão apertados. O problema é de quem não votou para aquele sistema. Se for pensando nesse ângulo, que futuro tem de se votar num país que a tendência é de ser corrupto para sempre? No Brasil, quem não sabe votar devia ser proibido de votar. O voto devia de ser restrito somente para aquele que tem juízo na hora de votar. Porque se uma pessoa entrou no poder uma vez, entrou duas vezes e ela não fez nada que preste para o país, ela só procurou desgraçar o sistema brasileiro, então ela não deve mais se eleger, nunca mais no país. Ela já demonstrou que é incompetente e incapaz de fazer um mandato que venha a ser referência no país em benefício para o seu próprio país. Até quando você, eleitor, vai votar para idiota que não ama o seu país? Até quando você vai vender o teu voto para os poderosos que nasceram em berço de ouro e não dão a mínima para você que é pobre? Também não digo para você votar num pobre que não tem visão. Porque o pobre que não tem visão vai se vender e vai se corromper. Porque quem tem visão, quem tem juízo, ele pensa antes de agir,
e ele lembra de quem votou nele. Pensar antes de dar uma canetada e dizer: não, essa emenda eu não vou aprovar, porque vai prejudicar aquele eleitor que votou em mim no dia das eleições. Ele pediu para que eu fosse representante dele aqui. Então tudo que venha prejudicar aquele eleitor que votou em mim, então eu não vou assinar essa emenda. Porque por amor a dinheiro, a maioria dos políticos brasileiros esquece de sua responsabilidade com o eleitor, que ele bateu na porta do eleitor pedindo voto, se humilhando, pedindo voto, para depois virar as costas para o eleitor. E tem muitos que nem vai na casa do eleitor, ele contrata pessoas para que faça isso. Ou seja, ele mesmo nunca bota a cara para bater. Ele paga para que alguém, veja bem, ele tem dinheiro, ele paga para que alguém que chama de cabo eleitoral, para que ele vá nas casas botar a cara para bater. Mas o candidato não vai. Esse candidato, a maioria deles nasceu em berço de ouro, tem bastante dinheiro e não depende mesmo de estar se humilhando para as pessoas. Mas ele paga para que alguém vai lá se humilhar. E é esse candidato aí que faz isso, esse tipo de candidato é que vira as costas para você. Esse tipo de candidato é que não vai lembrar que você precisa do apoio dele e que ele não pode assinar nenhuma emenda que venha prejudicar você. Até quando, eu faço a pergunta para você, povo brasileiro, até quando você vai votar em canalha que não ama o seu município, não ama o seu estado e também não ama o seu país? Até quando o povo brasileiro não vai ter juízo na hora de votar, votando por alguém que realmente tenha caráter, que tenha responsabilidade e amor para com os eleitores? Pensa bem nisso, povo brasileiro.